E aí, pessoal, beleza? Mais um vídeo no canal para a gente falar sobre Paulo Sousa e sua comissão técnica que vai chegar ao Flamengo, tá? Eu quero deixar bem claro aqui que antes de Paulo Sousa eu preferia Vitor Pereira. Vitor Pereira é um técnico melhor do que o Paulo Sousa, isso dito inclusive aqui no canal pelo Rui Malheiro, que foi scout e analista de desempenho durante muito tempo, durante 7 anos, trabalhando na equipe do Paulo Sousa. E ele mesmo falou que o Vitor Pereira era um técnico melhor. É um técnico melhor. E o Vitor Pereira estava desempregado. Continua desempregado, foi demitido pelo Fenerbahçe. Então, assim, eu quero deixar bem claro que esta é a minha opinião. Né? Não vai mudar absolutamente nada do que o Flamengo vai fazer. Essa é a minha opinião. Ele falou que o Carlos Carvalhal também era melhor. Tá? Isso, palavras do próprio Rui Malheiro, o que não significa que não seja bom. Ele falou, ele é bom, mas haveria melhores, e no contexto do cenário de técnicos brasileiros, claramente ele pode se destacar. Tá? Então vou trazer aqui neste vídeo informações sobre os 6 integrantes da comissão técnica, que o acompanham, inclusive o principal assistente, auxiliar dele. Na verdade são 2, tem uma pegadinha aí, tá? Eu vou inclusive olhar muito aqui para o computador, fiz as anotações aqui, tá? Chequei tudo isso e vou trazer a fonte aqui, tá? Não necessariamente buscando em transfer market, nada disso, tá? Mas tentando me informar com quem trabalhou junto com esses caras. O Rui me ajudou muito nesse processo. Inclusive, esse vídeo tem um oferecimento da Piggyback, onde eu escrevo o meu blog. Entre aqui para você saber quem é Hugo Cajuda, o empresário que ajudou a colocar Paulo Sousa no Flamengo. Ele teve papel determinante, muito ligado a Bruno Macedo, que foi um empresário com quem o Flamengo conversou lá atrás, antes mesmo de Marcos Braz e Bruno Spindel deixarem o Rio de Janeiro rumo a Portugal, tá? Então, ele tem um papel determinante, está tudo explicadinho aqui no blog. E também vamos dar uma moral pro professor de guitarra e violão, Átila Reis, tá? Entrando aqui no site dele, você vai marcar uma aula de guitarra ou violão gratuita de qualquer lugar do mundo, gente. E aí depois você, curtindo esse novo hobby, você vai certamente acertar com ele a periodicidade do aprendizado e os valores sobre isso, tá? Tudo começa com um espanhol chamado Nath Torrenho, tá? Que foi o principal auxiliar do Paulo Sousa durante muito tempo. Inclusive foi com o Paulo Sousa para o Basel. Foi o último clube no qual ele trabalhou junto com o Paulo Sousa. O Nath Torrenho era inclusive preparador físico, com passagens pelo Espanhol, no Videoton, equipe da Hungria. Inclusive tem uma partida histórica do Paulo Sousa dirigindo o Videoton contra o Sporting, aliás, na Liga Europa, tá? Passou também pelo Basel e na Fiorentina, né? Trabalhou então depois do Basel como preparador físico na Fiorentina também, tá acumulando esses 2 cargos, e depois vai ao Tianjin Quajian com o Paulo Sousa. Então passou muito tempo, ficou doente, acabou saindo da comissão técnica do Paulo Sousa, tá? O Manuel Cordeiro era analista de desempenho no tempo em que o Rui Malheiro trabalhou com o Paulo Sousa, ou seja, entre 2008 e 2015, na primeira metade da temporada, quando, aliás, o Paulo Sousa se destacou na Fiorentina nesse momento. O melhor trabalho dele nesse período, né? O primeiro turno do Campeonato Italiano da temporada 2015-2016. E aí o Manuel Cordeiro ascende à condição de principal auxiliar do Paulo Sousa. Só que o Vitor Sanches, que é um espanhol, que também trabalha com o Paulo Sousa, tem um papel hierarquicamente quase que idêntico ao do Manuel Cordeiro, tá? Ele é o tático da história, Vitor Sanches, que após a saída do Nacho, ele foi trazido para a equipe técnica pelo próprio, ele foi recomendado. O Nacho Torrenho saiu e falou, pega esse cara aqui que é o Vitor Sanches. E o Vitor Sanches, embora não seja o mais próximo, tá? A gente está falando de Manuel Cordeiro e Vitor Sanches, a gente está falando com um cara com muita influência no pensamento do Paulo Sousa, tá? O Paulo Grilo é um bom treinador de goleiros, também está vindo. Paulo Grilo, que é muito bom, tá? E os espanhóis da parte física são mais recentes, ou seja, aqueles espanhóis que comandam o departamento físico trabalham com o Paulo Sousa há menos tempo. Estou lendo tudo isso aqui, tudo que está apurado e está anotadinho, tá? Ele não conhece o italiano que está junto, que é o Cosimo Capagli, que é analista de desempenho, ou seja, executa hoje com o Paulo Sousa o papel que era executado
pelo próprio Rui Malheiro, ele não conhece, mas vai ter um trabalho, este italiano, mas de observar os adversários para trazer informações, tá? Sobre os adversários. Então será um homem da comissão técnica destacado a fazer análise dos adversários para o Paulo Sousa, tá? Tá claro? Então vamos lá, voltando. Eu sei que é muita gente, então a gente vai repetir lentamente para você entender quem são os caras, tá? Manuel Cordeiro, português, auxiliar técnico, com um peso semelhante ao do Vitor Sanches, espanhol. Ah, Bernardo, espanhóis, de novo, vindo para a comissão técnica do Paulo Sousa, eles não são da corrente guardiolista, tá? O Vitor Pereira é um cara muito ligado ao Guardiola em ideias, diferentemente do Paulo Sousa, tá? Então não são espanhóis dessa corrente, se assim a gente pode dizer, tanto que o Nath Torrenho é madrilenho, tá? Então ele está mais ligado a outro tipo de pensamento de futebol. Lembre-se que não existe uma escola espanhola, assim como não existe uma escola portuguesa. Há diversas formas de pensamento nesses países, tá? Então existe a influência guardiolista, que era a do Domi, a orientação do Domi. Claramente isso, pelo menos, não vai se repetir no Flamengo. Então não esperem um Flamengo jogando no chamado jogo de posição, por exemplo, não é essa muito a praia deles, tá? Então são esses dois caras com o Vitor Sanches, com uma influência muito grande na parte tática, tá? Sendo um cara que vai ter muita influência nos treinamentos, assim como o Manuel Cordeiro também. Mas este, até por ter sido indicado pelo Nath Torrenho, lembre-se do cara, lá atrás, que era o principal. E esse Rui Malheiro fala muito bem desse cara, que não está mais na comissão técnica, indicou o Vitor Sanches e ele assume um papel fundamental na concepção tática do jogo para o Paulo Sousa, tá? Paulo Grilo, técnico de goleiros, preparador de goleiros. Luiz Sala e Antônio José Gomes são os preparadores físicos também, uma corrente de Vitor Nath Torrenho, perdão, e Cosimo Capali sendo o principal analista de desempenho para estudar os adversários, tá? Então são esses caras, 6 caras, que virão e farão parte da comissão técnica do Paulo Sousa. Médico, não consegui apurar, tá? Tentei correr atrás, mas não consegui descobrir se haverá um responsável pelo departamento médico. Até esse momento eu não consegui apurar isso, tá? Então a tendência é até que o departamento médico continue sendo tocado da forma como é no Flamengo, tá? Preparação física, não. Vinick vai continuar? Não sei. Mas esses caras que estão chegando são 2 preparadores físicos. Então a comissão técnica do Paulo Sousa, mais 6 auxiliares, com preparação de goleiro, preparação física, análise de desempenho e 2 auxiliares. Beleza? Saudações, até a próxima. Tchau, tchau.